Pessoal, continuando a nossa aula, então nós vimos no vídeo anterior que um dos motivos que levaram à crise do sistema feudal foi a peste negra no século XIV, que aconteceu dentro da Europa, e nós vimos que uma grande quantidade da população europeia morreu por conta desta doença, da peste negra. Pois bem, além dela, outros motivos também levaram à chamada crise do sistema feudal, que é justamente a última fase do feudalismo que nós chamamos da Baixa Idade Média. Além da peste negra, nós podemos citar também um outro motivo que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela teve início em 1337, foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. Eles disputavam a região de Flandres, que era uma região da Bélgica, uma região muito rica nas feiras, e por conta disso era interessante para esses dois países. Pois bem, a guerra vai acontecendo e no ano de 1415 a Inglaterra vai invadir a França e vai tomar a cidade de Paris para os ingleses. A França, em contrapartida, vai se organizar em 1429 e liderados por uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc, eles conseguem ganhar a batalha e reconquistam em 1435 França, reconquista mais uma vez o que hoje é a capital de Paris. Pois bem, gente, o desenrolar da guerra acontece e vai até o ano de 1453, quando foi assinado um tratado. Então, nesse tratado foi assinado, quero lembrar vocês o seguinte, que Joana d'Arc, que foi a grande figura do período da Guerra dos 100 Anos, ela foi levada aos tribunais e o tribunal a considerou como bruxa. Ela foi morta, foi queimada, né, na fogueira, viva na fogueira. Foi a morte trágica de Joana d'Arc. E, com isso, mais tarde, a Igreja Católica manda estudar a vida de Joana d'Arc e vai dizer que Joana d'Arc não foi uma bruxa, e sim uma santa. Então, para os católicos, Joana d'Arc é uma santa. Pois bem, gente. Então, nesse contexto, ainda da Guerra dos 100 Anos, em 1453, se assina um tratado e põe fim a uma guerra. Quero lembrar vocês que a Guerra dos 100 Anos, ela na verdade durou mais de 100 anos. Ela durou 116 anos, a Guerra dos 100 Anos, que foi mais um dos motivos para levar à crise do sistema feudal, a crise do feudalismo. Pois bem, entendamos também que na Idade Média existia a cultura medieval. Essa cultura medieval ela era baseada na grande senhora feudal, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja ela era a grande detentora naquela época, onde existia um pensamento do teocentrismo. Teocentrismo significa Deus no centro de tudo e de todos. Teo significa Deus. Então teocentrismo, Deus no centro de tudo e de todos. A fé era muito valorizada. Então, nesse contexto, vai surgir, no final do que nós chamamos da Idade Média, a filosofia, que vem com a ideia de razão. Então, o teocentrismo é a fé, a filosofia vem com a ideia de razão, e vão surgir agora alguns filósofos do cristianismo muito importantes. Entre eles, Tomás de Aquino, chamado pelos cristãos católicos de São Tomás de Aquino, e Santo Agostinho, também chamado pelos cristãos católicos de Santo Agostinho. Dois grandes filósofos da Idade Média. Santo Agostinho vai estudar a patrística, os estudos dos padres, preparar os padres através dos estudos, e São Tomás de Aquino vai trabalhar a escolástica, e ele vai criar uma obra chamada Suma Teológica, que ele vai trabalhar a ideia de que o homem ele pode trabalhar a fé e a razão, e que fé e razão podem andar juntos perfeitamente, sem nenhum problema. Pois bem, e para finalizarmos a nossa aula, a gente vê também nesse contexto da cultura medieval a cultura gótica e a românica. A cultura gótica e a românica, dentro da Idade Média, vai se destacar muito nas igrejas. Então, igrejas belíssimas, grandes igrejas altas, né, com muitos vitrais. Então faz parte da cultura medieval. Os vitrais eram colocados porque quando viesse a luz do sol, ficava mais fácil iluminar as grandes catedrais. Tá bom, gente? Pois bem, pessoal. Então, com esses pontos, eu vou finalizando finalmente o nosso assunto de Idade Média, tá certo? Concluímos assim a Idade Média. Quero dizer a vocês que tem atividade, tá bom? Faço o resumo dos dois vídeos. Façam atividade, mandem para mim,
tá? Junto vocês têm uma ficha, né? Resumo de apoio. Então respondam, mandem para mim a atividade, tá bom, gente? E na próxima aula nos encontraremos e eu irei fazer uma revisão com vocês na próxima aula, que é uma revisão que já vai servir para vocês estudarem para as provas de vocês. No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.